nós iniciamos a tratar, ou passamos a tratar sobre um tema relacionado à doutrina da Trindade, que é complexo, não é? Há sim complexidade quando nós nos aproximamos para pensarmos acerca do nosso Deus que é triuno, mas trata-se de um tema importante e indispensável. Inclusive, no próximo domingo, se Deus permitir, nós seguiremos ainda tratando sobre a Santíssima Trindade, estudando ainda coisas relacionadas ao nosso Deus trino. Mas a pergunta de número 10, ela nos ensina o seguinte, né? E nós já tratamos sobre parte dela. A pergunta 10 do Catecismo Maior nos diz: quais são as propriedades pessoais das três pessoas da divindade? Resposta: o Pai gerou o Filho. O Filho foi gerado do Pai. E o Espírito Santo procede do Pai e do Filho desde toda a eternidade. E nós já vimos brevemente, já falamos sobre o fato de que o Pai, de fato, Deus o Pai gerou Deus o Filho e que Deus o Filho ele fora gerado eternamente pelo Pai e que eles são Deus, não é? Da mesma substância, iguais em poder e glória, contudo são pessoas distintas, possuem uma mesma essência, possuem uma mesma substância, mas são três pessoas distintas com funções distintas, como nós até mesmo pensamos brevemente no dia do estudo sobre o papel de cada um na obra da redenção do homem, né? Então, cada uma das três pessoas age de um modo, o Pai escolhendo, o Filho morrendo e o Espírito Santo aplicando a obra da redenção do Filho no coração dos crentes. E nós hoje veremos que a terceira pessoa da Trindade, Deus, o Espírito Santo, procede do Pai e do Filho. Nós vimos que o Pai gerou o Filho foi gerado pelo Pai, mas o Espírito, ele procede de ambos, tanto do Pai como do Filho. Então, o Espírito, ele é aquele que procede eternamente do Pai e do Filho. E quem nos diz isto é a própria Escritura, né? Nós veremos que isso de fato acontece, a linguagem bíblica nos conduz a compreendermos esta realidade bíblica que tentamos expressar nessa declaração teológica. E você olhando, por exemplo, para o que diz o Evangelho de João, João capítulo 15, verso de número 26, a palavra vai nos ensinar essa realidade sobre a procedência da terceira pessoa da Trindade, do Pai e do Filho. Diz assim, João 15, verso 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então veja, é o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo que quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai. Então perceba que é o Espírito que envia, esse Espírito Santo que vem da parte do Pai, este Espírito que é o Espírito da verdade, que dele procede. Esse dará testemunho de mim. Então o Espírito viria do Pai, procederia do Pai, enviado pelo Filho, procede então do Pai e dá testemunho acerca do Filho. Aponta para Cristo, não é? Este é um papel do Espírito Santo e é isso que ele molda, inclusive, no coração dos próprios crentes. É apontar e voltar os olhos para o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, observe aqui que Cristo, ele promete enviar o Espírito do Pai, não é? Aqueles que são salvos, aos seus discípulos. E estes, então, são aqueles que receberão o Consolador, né? É um outro Consolador, como ele vai dizer, que será enviado. E é interessante que é um outro Consolador da mesma substância que ele. Não é distinto. Porque a palavra grega que se encontra lá, existem duas palavras gregas que podem ser traduzidas para o português por outro, não é? Que é a palavra heteros e a palavra allos. Heteros
aponta para aquela ideia de elementos heterogêneos, elementos distintos, diferentes, não é? Então, são coisas diferentes. Mas quando nós pensamos no allos, que é a palavra que é usada quando ele diz enviarei um outro consolador, ele está dizendo que é algo da mesma substância ou essência, não distinto, não diferente. Ele aponta para essa realidade. E esse Espírito, então, que ele enviará da parte do Pai, que procede do Pai e que o próprio Filho enviará. E esse Espírito que procede dele, ele diz, dará testemunho a respeito de mim, a respeito do próprio Filho. Um outro texto que também é usado no nosso padrão doutrinário, no Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 10, é o texto de Gálatas, capítulo 4, verso 6, que serve para reforçar também essa realidade de que o Espírito procede do Pai e do Filho, que é o Espírito também, não somente do Pai, mas o Espírito de Cristo. Veja, então, o que diz Gálatas, capítulo de número 4, verso 6. E, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então perceba que não somente o Espírito de Deus, o Pai, mas de Deus, o Filho, é aquele que habita então nos homens e conduz os homens a clamarem Abba, Pai. Então perceba que a Escritura ela nos conduz neste sentido, mas nós podemos pensar um pouco mais. Ele também diz que ele próprio, em outro contexto, agora ainda no Evangelho de João, enviará o Espírito. Nós vimos isto já no capítulo 15, verso 26, mas olhe também o capítulo 16 do Evangelho de João, versículo de número 7. João 16, verso 7, diz assim: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Então perceba que Cristo ele está envolvido neste processo, né, da procedência eterna da terceira pessoa da Santíssima Trindade. E mais tarde ele sopra sobre os discípulos e diz, em João capítulo 20, verso de número 22, ele diz assim, e, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Então, quando nós olhamos para textos como estes, isto nos leva a concluir, baseado nestes textos e alguns outros, que realmente essa ideia de que o Espírito procede eternamente do Pai e do Filho é realmente algo bíblico. Como vai escrever um estudioso, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho de uma forma que pode ser melhor descrita como respirar. Portanto, ele é chamado de sopro do Todo-Poderoso, em Jó capítulo 33, verso 4, e o sopro de sua boca, em Jó capítulo 33, verso 4, Salmo 33, verso 6. Na verdade, a palavra hebraica para espírito transmite a ideia de sopro. Ele recomenda, veja também João 3, verso 8, João 20, 22, que nós lemos, Atos capítulo 2, verso 2. Que o Espírito Santo procede ou é soprado pelo Pai e o Filho é confirmado em diversas passagens. Nós já lemos, Gálatas capítulo 4, verso 6. Mas também Romanos capítulo 8, verso de número 9. Em 1 Pedro capítulo 1, verso de número 11. Ele é dito ser o Espírito de Cristo. E em Romanos capítulo 8, verso 11, ele é chamado de o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, isto é, Deus o Pai. Jesus prometeu enviar à sua igreja o Espírito Santo, o qual ele disse, o pronome enfático da primeira pessoa, ego, enviarei a vocês da parte do Pai, que procede, não é? No presente indica uma ação contínua do Pai, do Espírito que procede do Pai, como nos ensina João capítulo 15, verso de número 26. E em João capítulo 14, verso 16,
E verso 26, que nós já lemos, Jesus disse que o Pai daria o seu Espírito aos discípulos em resposta à oração de Cristo. Aqui, em João 15, 26, que nós já lemos, Jesus diz que ele mesmo lhes enviará o Espírito. Daí aprendemos que o envio do Espírito Santo é uma atividade que envolve intimamente o Pai e o Filho. Por essa razão, essa declaração que nós encontramos não somente na nossa confissão de fé, não encontramos somente no nosso catecismo, mas encontramos nos credos, chamados credos ecumênicos, na confissão belga, na segunda confissão helvética e em tantos padrões doutrinários que a Igreja de Cristo tem sustentado há tanto tempo. Então, como no texto, num dos textos que nós fizemos referência aqui, a Romanos capítulo 8, verso de número 9, o Espírito é chamado também de o Espírito de Deus e o Espírito do próprio Senhor Jesus Cristo. Diz assim, Romanos capítulo 8, verso 9. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. É muito interessante, não é? O que a Escritura vai nos orientar neste sentido. Então, isso significa para nós que o Espírito se origina como pessoa de Deus o Pai e de Deus o Filho. Ele é eternamente, ele foi gerado e procede eternamente como a terceira pessoa da Santíssima Trindade, de Deus o Pai e Deus o Filho, apontando assim também para a eternidade do Espírito Santo. Ele sempre existiu, sendo ele da mesma essência que o Pai e que o Filho. Mas então, essa processão, não é? A gente fala em procedendo do Pai e do Filho, coloca o Espírito Santo na posse, como acabei de mencionar, de toda a essência divina. Sem qualquer divisão, sem qualquer tipo de alienação, como se ele pudesse ser jogado fora, lançado para longe, não é, da divindade, ou mudança. É a mesma essência, né, como diz os nossos padrões doutrinários, que eu não canso de repetir no breve catecismo, quantas pessoas há na divindade, 3 pessoas na divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e essas 3 são Deus da mesma substância, iguais em poder e glória. Então, é exatamente da mesma forma que o gerado faz com o filho. Quando falamos que ele foi gerado, não é que ele foi gerado no tempo. Ele foi gerado e passou a ser o Filho de Deus na sua encarnação. Ou ele passou a ser considerado como o Filho de Deus na sua ressurreição. Não. Quando nós olhamos para Salmo 2, verso 7, olhamos para Miqueias, que nós lemos aqui, e nós vimos que ele é o eterno Filho de Deus, gerado na eternidade, antes que os tempos existissem, apontando para o fato de que Cristo é eterno, infinito, assim como o próprio Deus o Pai, bem como o próprio Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, como escreve um outro estudioso, sua procedência não quer dizer que seja inferior ao Pai e ao Filho, do mesmo modo que pelo fato de o Filho ser gerado, tampouco significa que não esteja no plano de igualdade com o Pai. O segredo está no fato de que o Espírito foi eternamente expirado, do mesmo modo que o Filho foi eternamente gerado. Nunca houve um tempo em que o Espírito não fosse expirado. Tem coexistido eternamente com o Pai e o Filho. Dizer que procedeu ou foi expirado do Pai e do Filho não implica que seja menos Deus. Só fala da relação que sustenta eternamente com as outras 2 pessoas da Trindade. São distintas, num relacionamento eterno. Mesma essência, mas pessoas distintas num relacionamento eterno. Num relacionamento eterno. E isso, irmãos, quando sabemos que o Espírito procede do Pai e do Filho, isso tem que ficar na nossa mente e não implica também em uma subordinação. Uma subordinação do Pai, do Filho ao Pai, ou do Espírito ao Filho e ao Pai, no sentido de ser inferior ao outro.
Não, eles não são inferiores. O Espírito, ele vem do Pai, uma relação que não implica em subordinação, inferioridade ou, como mencionei, procedência temporal, né? Como alguns vão imaginar. Mas então, no que implica? Implica numa ordem relacional, no relacionamento entre eles, e pessoal, distinta. Ele é enviado pelo Pai e pelo Filho, e ambos agem através dele. Enviado pelo Pai e pelo Filho, e ambos, tanto o Pai e o Filho, agem, operam através do Espírito Santo, e o Espírito Santo opera imediatamente na criatura. Não é? Então, é o Espírito que realmente age em nós. Quando nós pensamos, por exemplo, na obra da redenção, o Pai é aquele que escolhe homens dentre aqueles que estão perdidos neste mundo. O Filho é aquele que morre por estes que o Pai escolheu. E este Espírito que procede tanto do Pai quanto do Filho, ele é aquele que vai operar no coração daqueles que serão salvos. Ele age, então, deste modo, quando nós pensamos aqui naquilo que nós chamamos de trindade econômica, que diz respeito ao papel de cada um na obra da redenção, por exemplo, que é diferente daquilo que nós chamamos de trindade ontológica, que diz respeito ao ser, ou essência das três pessoas da trindade, que é a mesma essência, exatamente igual. Mas no que diz respeito ao papel de cada uma, há papéis distintos. E um texto que marca isso com muita clareza é o texto de Efésios, capítulo 1. Sobretudo tratando sobre a questão do papel de cada um na obra da redenção dos pecadores, não é? E nossos padrões doutrinários, inclusive, falam sobre isto. Quando nós olhamos para o breve catecismo, por exemplo, o catecismo maior também vai falar sobre quem é aquele que aplica em nós a obra da redenção, e os nossos padrões doutrinários nos deixará claro que é o próprio Espírito Santo que aplica em nós a obra da redenção. Não é? É ele quem aplica a obra de Cristo em nós. Não é? Diz assim, pergunta 30 do breve catecismo de Westminster: como o Espírito aplica-nos a redenção adquirida por Cristo? Resposta: o Espírito aplica-nos a redenção adquirida por Cristo, operando em nós a fé, unindo-nos a Cristo por meio dela, ou seja, da fé em nossa vocação eficaz. Então, isso há uma riqueza de ensinos acerca dessas questões, nos mostrando, e nós veremos, né, à medida que formos caminhando ainda pelo estudo do Catecismo Maior, muitas coisas relacionadas a Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo e as suas operações também no mundo e, de modo mais especial, na vida daqueles que são crentes. Então, o que nós concluímos é que o Espírito ele não pode ser considerado como algo de pouca importância, não é? E a Igreja de Cristo precisa do Espírito. A Igreja precisa do Espírito. Então, como escreveu um estudioso, tratando sobre a confissão belga, que é uma confissão abraçada de modo mais especial, né, está entre as três formas de unidade da Igreja reformada, mas que nós também cremos naquelas verdades lá ensinadas, ele vai dizer o seguinte, sobre o Espírito. Por ser ele o verdadeiro e eterno Deus, que procede do Pai e do Filho desde a eternidade, a Igreja deve receber o presente gracioso da salvação plena e gratuita. Não confessamos apenas o Deus que está sobre nós e opera em salvação em nosso favor. Adoramos o Deus que também habita entre e em nós, comunicando-nos dia a dia tudo o que Cristo Jesus, nosso Senhor, nos prometeu. Está falando sobre o Espírito Santo. Participamos de forma ativa da graça redentora e reconciliadora. Deus, o Espírito, renova a nossa vida e nos chama à santa comunhão. Nosso conhecimento de Deus seria sem sentido e não teria consolo se tudo fosse apenas objetivo. A mente deve ser iluminada, a vontade desafiada,
O coração aquecido pela palavra do Deus vivo. Tudo isso pertence ao domínio peculiar do Espírito Santo, que nos é dado pelo Pai por meio de Cristo. Só entre os protestantes evangélicos a confissão a respeito do Espírito Santo recebeu o devido tratamento. Revelação e resposta. O Cristo das Escrituras e a obra do Espírito Santo no coração devem andar juntos, efetuando os grandes e graciosos propósitos da salvação divina. Portanto, a verdadeira igreja não tolera, nem por um momento, qualquer separação entre o Filho e o Espírito. Os dois, junto com o Pai, são adorados, glorificados como um único Deus verdadeiro. Este é o Deus em que nós cremos, que subsiste em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é este Deus que nós servimos, é este Deus que nós adoramos neste santo dia, é com este Deus que nós temos comunhão, não é? Tem até o livro do John Owen, né? A comunhão com Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é? E o pastor Ryan McGraw, não sei se é assim que fala, mas lá, ele trata muito sobre isto. E tem livros onde ele vai falar sobre a beleza da nossa comunhão real com Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Inclusive, ele vai definir teologia nesses termos, que teologia é viver para Deus em Cristo no poder do Espírito. Então, ele vai tratar sobre essas realidades e como é fundamental nós entendermos essa realidade do Espírito, do nosso Deus Trino a quem nós servimos. E pensar sobre isto, por mais que seja complexo, existe uma certa complexidade, nós precisamos procurar conhecer o máximo que a gente puder para entender acerca do nosso Deus, conhecendo mais acerca do nosso Deus, para que possamos viver também de um modo que seja adequado, né, diante do nosso Senhor. Mas ainda assim há muita limitação, né? E como falei no último estudo, o estudo sobre a doutrina da Trindade não é que ele é contrário à razão, mas ele está acima da nossa razão. E se nós tentarmos pensar acerca disso aqui, tentando enquadrar na lógica humana, nós não conseguiremos compreender absolutamente nada. Como eu havia falado, é necessário que nós mergulhemos neste tema com fé. É somente pela fé que nós abraçamos esta verdade como revelada na própria Escritura Sagrada. E assim nós cremos, essa é a verdade que nós confessamos e anunciaremos sempre, a verdade do nosso Deus que nós cremos, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Pai gerou o Filho foi gerado do Pai e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho desde toda a eternidade. Amém. E aqui a gente conclui o nosso estudo. Era só realmente só faltar essa parte para a gente tratar. Para lidar com o catecismo maior tem sido um desafio, e com o breve catecismo também seria, mas é que ele vai fazendo perguntas bem específicas e a gente fica tentado a adiantar um bocado de coisa num ponto, quando na realidade ele vai tratar de modo bem específico na pergunta seguinte. A gente vai caminhando, no próximo domingo, se Deus permitir, olharemos a pergunta de número 11, que ainda vai tratar sobre a doutrina da Trindade. Mas até aqui, irmãos, alguém tem